Vamos lá então, irmãos. Vamos fazer uma oração. Em seguida, a gente dá sequência no nosso estudo aqui. Kevin, você dirige, gente. Bom, irmãos, na semana passada a gente pegou para estudar sobre um dos grandes e evidentes atributos de Deus, né, que é o amor. E a gente viu, então, a respeito do amor de Deus demonstrado de uma maneira geral sobre toda a criação. A misericórdia de Deus, a longanimidade dele então, são evidentes, são frutos derivados desse amor, desse atributo dele. Mas a gente ficou de ver na sequência a maneira que Deus age especificamente para conosco, né? Bom, ainda falando sobre o que nós vimos na semana passada, lembrando que nós somos ensinados a agir como nosso Pai. Amém? Nós não devemos amar só os nossos irmãos. O nosso amor deve fazer com que a gente exerça misericórdia também sobre os que não compartilham da mesma fé. Não odiar. Né? Infelizmente, a gente vê que ao longo da história do próprio cristianismo, isso não foi aplicado. Quando... Eu estou falando do cristianismo, assim, dos desvios que surgiram no cristianismo. Por exemplo, as guerras santas, a perseguição sobre os que não compartilham da mesma fé nossa, ou não são cristãos, ou porque são judeus, ou porque são muçulmanos, ou porque se dizem cristãos, mas são hereges, então são odiados. O catolicismo romano tem uma longa história trágica de perseguição e nem eles conseguem esconder isso. Né? E nossos antepassados na fé sofreram amargamente essa perseguição. Experimentaram mais uma das coisas onde a gente vê que uma igreja dita cristã não aplicou os princípios de Deus. Deus não manda a igreja perseguir os não cristãos. Deus manda que nós preguemos o evangelho para eles. Amém? É a forma de nós exercermos nosso amor, nossa compaixão para com os demais. Agora, se Deus age dessa forma benevolente até para com os que desprezam ele, por outro lado, a gente vê que Deus também tem um modo especial de manifestar o seu amor para com alguns homens. Nós falamos aqui daquele amor redentor, soberano e particular de Deus. Estou usando aqui uma expressão de um teólogo, né, do Simons. Ele chama assim esse amor de Deus voltado aos eleitos, aos salvos, de um amor redentor, soberano e particular de Deus. É muito particular, é especificamente dirigido por Deus a alguns homens, dentre a sua criação, independentemente da visão que nós tenhamos a respeito da eleição, o grande fato é o seguinte, é que realmente aqui o amor de Deus é exercido de uma maneira especial. Porque se de um modo geral ele externa o seu amor por longanimidade, misericórdia, ele concede vida, ar, comida para todos, a alguns ele concede algo mais, de serem separados para si, para a vida eterna, para sua glória
E isso é uma manifestação muito particular e especial do amor de Deus. O famoso versículo de João 3,16 fala sobre o amor de Deus, e aqui a gente vê alguns embates teológicos em cima desse grande versículo das Escrituras, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esses embates teológicos giram muito em torno dessa parte do versículo. Deus amou o mundo. Quem é esse mundo? Então quer dizer que Deus amou todas as pessoas. Aqui está falando particularmente do amor salvífico de Deus. Nós sabemos que a Bíblia não prega uma redenção universal, embora exista alguns segmentos dentro o cristianismo que defendem essa tese. O que é a redenção universal? É de que no final todos vão ser salvos. Afinal, Deus amou o mundo. Espera aí, não é isso que o versículo está dizendo. Certamente, uma das regras que a gente vê no estudo da Bíblia, regra de hermenêutica, que a gente estudou aqui por um bom tempo com os varões, mas uma das regras principais é a gente analisar o texto mediante o contexto. E o contexto geral da Bíblia, ele não trata de uma redenção universal. Ele fala da redenção de um grupo específico de pessoas. Aqueles que realmente vão crer, aqueles que são chamados pelo seu beneplácito, aqueles a quem Deus aprove de manifestar esse seu grande amor, e onde são transformados pela ação do Espírito Santo. Mas esses embates acabam tirando o foco principal desse versículo, tá? Eu não quero entrar no mérito dessa questão propriamente. Mas por que eu estou comentando isso? Porque esses embates em cima desse ponto do versículo acabam ofuscando a ênfase do que está sendo dito. A ênfase aqui não está no mundo, quem é o mundo. Mas a ênfase desse versículo está onde, irmãos? No amor de Deus. O grande amor de Deus. E ele descreve esse amor de uma maneira que, assim, não tem palavras. A Bíblia foi dada para nós como revelação de Deus. Mas é interessante que, na própria perfeição da palavra de Deus, ela não pode expressar em palavras exatamente tudo aquilo que é a realidade de Deus, porque isso, como a gente tem visto, né, ao longo desse estudo mesmo sobre os atributos de Deus, Deus é muito maior do que o que a gente pode ver ou entender. Tá certo? Deus é muito maior. Então, nem o amor de Deus a gente é capaz de entender. A gente entende assim com certas limitações. O que a gente pode depreender desse versículo aqui é que é um amor estrondosamente grande, porque a expressão aqui é: Deus amou de tal maneira. Que maneira é essa? Não tem um percentual, né? Um grau para ser medido isso. A gente consegue entender coisas assim por números, né? Por percentuais estatísticos. Se uma coisa é leve, média, acentuada,
Tudo a gente tem medidas aqui. Quando os irmãos regulam o som aqui das caixas, né? Tem lá a regulagem mais agudo, mais grave, quanto você põe, né? Você põe no meio, como a gente fala, vai no talo, vai no limite máximo ali. Bom, a gente tem noção do quanto tá, né? Quanto é que tá o grave aí? Tá 70% de grave, sei lá. Você tem uma medida. Para as coisas de Deus, a gente não tem medida. Não dá nem para dizer, a gente tem a capacidade de amar 50% do que Deus ama. Não dá para dizer. Porque não tem palavras, não tem nada, não tem medidas para que possa ser expresso o amor de Deus. Simplesmente, a Bíblia nos revela que Deus amou o mundo, não só Israel, não só os judeus, mas Deus amou pessoas de todas as raças e nações. De uma tal maneira, ou seja, de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, que ele operou algo impensável. Ele nos deu seu filho, não um filho, mas o seu filho unigênito. Algumas seitas colocam Jesus como sendo um anjo. Eu costumo dizer, isso tira todo o conteúdo do Evangelho. Porque se Deus tivesse dado para nós um anjo para morrer por nós, um anjo morre. Deus tem poder para criar outro no lugar. Quantos anjos existem? Vamos lá, quem sabe? Quantos anjos existem? Vocês não leem a Bíblia, não? Quanto? Milhares, né? A Bíblia fala de milhares, miríades de anjos. A gente não sabe quantos. Mas filho de Deus, quantos tem? Um só. Você sabe que uma coisa é preciosa à medida da escassez, da raridade dela. Fazer aqui uma ilustração bem chula, tá bom? Bem simplinha. Mas a gente tem, nossos irmãos trazem aquele leitinho lá do sítio, lá da roça, para nós. Tem época que chove, né? As vacas estão no pasto, se alimentam bem, tem muita água, elas produzem bastante leite. O preço do leite está lá embaixo, né? Aí chega a época de seca, o pasto diminui, isso é geral, né? Às vezes tem outras coisas que afetam também, mas simples fato o pasto diminuiu, reduz o leite, reduz as chuvas, né? A produção de leite é menor. O que acontece? Tem menos leite, o preço dele sobe, o valor dele sobe. Já pensaram se sobrasse uma única vaca produzindo leite no mundo inteiro? Que preço ia ser o leite? Se você quiser tomar um copo de leite, vai ter que pagar milhões, talvez. Não é porque ninguém mais tem, só tem essa vaca aqui, a única que sobrou no planeta. Então, quanto mais raro, como eu disse, o exemplo é bem simplório, tá bom? Mas nós estamos falando de uma coisa muito maior. Jesus é o único Filho de Deus. Tá? Nós somos adotados. Jesus é, na essência,
ele é o unigênito de Deus. Então, não há o que substituir. Nós temos aqui algo extremamente precioso. Quando o unigênito de Deus, o Verbo eterno, veio à Terra, tomando a forma de homem, se sujeitando a isso, como Paulo enfatiza lá em Filipenses, nós temos um fato único. Amém? Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu antes e não vai se repetir daquela maneira. Jesus vai voltar, mas ele vai voltar para reinar. Mas ele veio e viveu como homem aqui, pisou essa terra e demonstrou a sua divindade, né? Nós podemos ver nele a plenitude de Deus, e ele veio exclusivamente para morrer no nosso lugar. Viveu aqui sem pecado. Exerceu aqui a plena justiça do Pai. Cumpriu toda a vontade do Pai. Amém? Viveu aqui sem pecado e morreu pela mão de injustos, mas morreu não por seus pecados, mas morreu para tomar sobre si a nossa culpa, para expiar os nossos pecados. Então, quando Deus agiu assim, ele agiu de uma maneira totalmente diferente. Você compara com outras religiões, todas as religiões elas pregam uma salvação através de algum tipo de mérito. Então, né, isso as religiões, a gente andou estudando um pouquinho sobre outras religiões, a gente vê que muitas nem tratam a respeito de salvação. Né? Nem se pode dizer que seja religião, é mais uma filosofia. Agora, aquelas que ainda podem ser ditas, né, uma religião que ligam o homem a um tipo de Deus ou deuses, eles colocam sempre algum tipo de mérito dos homens, né, para fazer merecer, ou por uma raça, por sua origem, ou por suas virtudes morais, ou por algumas obras que ele faça, né? Aqui, ele se faz merecedor de ter a vida eterna, que ganha vários nomes, e para algum tipo de paraíso eterno com Deus. Essa ideia perniciosa, né, que é natural do homem, a gente sempre pensa em mérito, não é verdade? Mas essa ideia permeia o cristianismo. Tem muitas pessoas que se acham cristãs, mas elas continuam pensando que elas precisam merecer a salvação. Eles não entendem o que é graça. E é do que João está falando aqui. Graça. Deus amou o mundo de tal maneira que ele não esperou méritos nossos, até porque ele olhou para nós e o que ele viu em nós? Pecado. Mas o amor de Deus é tão especial e tão especialmente voltado para esses homens, para essas criaturas, que o que ele fez? Ele deu Jesus para morrer por eles. O seu único filho. É a maior prova de amor. A coisa mais preciosa que poderia ser oferecida por nós é o puro, santo, perfeito Filho de Deus. O próprio Deus, Emanuel, né? O Deus conosco. Então, pode-se dizer, Deus se deu em nosso lugar. Além desse nome profético que é dado para Jesus, de Deus conosco, Emanuel, a gente vê Paulo falando lá em Atos, né, que Deus, né, quando ele aconselha os pastores lá de Éfeso, ele fala, apacentai o rebanho de Deus, o qual ele comprou, resgatou com o seu próprio sangue. Ele fala do sangue de Deus. Ora, a gente sabe muito bem que quem verteu o sangue na cruz foi Jesus. Paulo está afirmando ali que Jesus é Deus. Deus, o Filho.
Não deixa de ser Deus, é o mesmo Deus, o Deus trino. Então, aqui, quando diz que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é uma forma de dizer que Ele próprio se entregou por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que exerce fé, ele tem a vida eterna. Por quê? Qual é a causa dessa nossa vida eterna, dessa nossa redenção? É o amor de Deus. A causa inicial é o amor de Deus. É o que gera tudo. Tudo o que vem em seguida é derivado do amor de Deus. Por que é que nós somos salvos? Por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus, Ele teve misericórdia e compaixão de nós. Por causa do amor de Deus e dessa misericórdia, Ele estendeu a sua graça sobre nós. Essa graça foi estendida de uma maneira muito clara, enviando o seu Filho para expiar nossa culpa. Como se não bastasse, mesmo fazendo isso, a tendência do homem seria permanecer na sua incredulidade. Ele envia o seu Espírito para nos convencer do nosso pecado. A obra da salvação é algo totalmente de Deus. E tudo provém do amor dele. O amor de Deus é de tal maneira. Essa é a medida que nós temos do amor de Deus. Em 1 Pedro, irmãos, capítulo 1. Aqui a partir do versículo 18. 1 Pedro 1, 18 a 21, a gente vai ler. Ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Olha o amor de Deus aqui, né? Ele está falando, nós não fomos comprados por coisas que para a gente aqui são preciosas, né? Prata, ouro, são metais preciosos, dos mais preciosos que pode existir. A prata e o ouro, né, elas têm um valor monetário permanente. Elas representam riqueza. Quer ostentar riqueza? Reveste alguma coisa, compra coisa de prata, de ouro. Só que você vai pagar caro por isso, né? Se for ouro de verdade, se for prata de verdade, vai ser caro. Viu? Agora ele diz, não foi por essas coisas tão preciosas para nós, mas com algo muito mais precioso. O sangue do unigênito de Deus. Ele diz, no versículo 20, que, na verdade, ele já foi conhecido, ele estava lá, antes da fundação do mundo. Mas só foi manifestado nesses últimos tempos por causa do amor de Deus por vós ou por nós. Então, a revelação, a vinda de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, ela foi fruto
do amor de Deus. Tá? Esse amor que ele diz aqui, por amor de vós, é amor da parte de Deus para conosco. Fica claro no texto. Concordam? Então, esse amor que opera a redenção de pecadores, de outra forma ou em outro aspecto, nós somos igualmente pecadores como qualquer outro. O que faz a diferença realmente é a operação do amor de Deus na nossa vida. Nós podemos afirmar que Jesus é a própria encarnação do amor de Deus. Deus tem esse atributo. O amor. Deus é amor, como a gente viu no princípio. João afirma isso. Deus é amor. E ele se revelou amor na encarnação de Jesus Cristo. Jesus é o Deus encarnado. E ele revela de uma maneira muito particular, pela sua obra. Né? Ele é a revelação expressa do amor de Deus. Então nós podemos afirmar que Jesus é a própria encarnação do amor. Onde é que você pode medir o amor de Deus? Basta olhar para Jesus Cristo. Basta observar Jesus, o Filho de Deus, manifesto na palavra dele, especialmente, particularmente nos evangelhos, mas revelado em toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento. É pena que tem muita gente que lê a Bíblia e não se atenta para isso. Né? Algum tempo atrás, vocês lembram que a gente estudou o Antigo Testamento? Jesus revelado no Velho Testamento? Lembra? Toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, apontam para Jesus. Toda ela está mostrando, na verdade, a injustiça dos homens e a necessidade da graça, misericórdia, amor de Deus. E onde é que é manifestado o amor de Deus? No seu Filho unigênito, Jesus. Então, toda a Bíblia, na verdade, aponta para Cristo. Para concluir, irmãos, Tito 3. Tito, capítulo 3, versículo 3 também. Paulo relembra aqui a Tito, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e... Quê? Amor de Deus. O amor de Deus apareceu aqui. E o que ele diz? Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Percebe que aqui ele identifica Jesus com o amor de Deus? Quando ele diz, quando o amor de Deus, a benignidade e amor de Deus apareceu a nós, e ele especifica que como é, onde é que isso foi manifesto, onde é que apareceu isso aqui? Ele explica, nosso Salvador. Ele está falando aqui de Jesus, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, ou seja, Jesus para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Lembremos que misericórdia é fruto derivado do amor, né? Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha aqui o amor de Deus operado, o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo e que foi manifesto a nós por uma operação do Espírito Santo. Versículo 6, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador.
para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então nós vemos o Novo Testamento revelando Jesus Cristo como esse amor de Deus manifesto aos homens, manifesto a nós. Ele trata aqui muito particular, né? Paulo está falando a Tito, se dirigindo a nós, eu, você, Tito, nós, nossos irmãos, né? Nós éramos iguais a todos os outros, insensatos, desobedientes, extraviados, éramos tudo isso. Mas nós somos transformados quando Jesus, né? Quando o amor de Deus foi revelado a nós, por meio de Jesus, através da operação do Espírito Santo em nós, por esse novo nascimento, essa regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós. Esse grande atributo de Deus, irmãos, deve ser visto de uma maneira muito particular por nós. Você que foi agraciado por Deus com a salvação, por Ele ter aberto o seu entendimento, te revelado Jesus Cristo, te feito entender a grandeza desse amor, né, que foi provado, não é um amor teórico, um amor de palavras, é um amor de atitude, e das atitudes mais drásticas possíveis, né? Doando, né, dando do seu único filho. Isso aqui é a medida, assim, extrema de amor. Digamos aí que Deus falasse para a irmã Nádia, por exemplo, olha, eu quero um dos seus filhos. Sacrifica ele para mim. Do jeito que ele fez com Abraão, né? Abraão ficou... Vou lá. Confiou em Deus. Só tinha um, Isaac. Eu pergunto, Nádia, qual que você daria? O Anthony? Ô, Johnny? Ah, mais novinho. Ah, o Nicolas já cresceu, já viveu uma... Ô, Kevin? Seria jogo duro, né? Olha, ela tem 4. Para dar um, haja fé, né? Haja amor a Deus. É lógico que nós estamos aqui fazendo um exercício, mas isso não se repete. Tá? Pode ficar tranquilo, vocês, tá bom? Mas Deus deu o seu único filho, unigênito. É a prova máxima de amor. Digamos que, né, voltando a Nádia falasse, bom, fazer o quê, né? Eu tenho 4, entregar um, tá? Ainda sobra 3. Mas Deus está falando de único filho. Único e precioso, inigualável, não existe outro. Jesus não é criado, então Deus não poderia entregar o seu filho e criar outro, né? Ele é eterno espiritualmente, ele entregou sua vida física como homem. Mas essa grande prova, né, ele veio como homem para morrer por homens, por nós, para a redenção nossa. Ele se humilhou e se entregou por nós. Esse amor de Deus, o amor de Cristo por nós é inigualável, é impossível de ser expresso, literalmente, assim, em palavras. Que Deus nos faça enxergar sempre esse grande atributo de Deus, irmãos, e glorificar Ele por isso. É porque Ele nos amou de uma maneira tão especial, é que nós temos nossos olhos abertos para amar de verdade a Deus.
Então, antes de você pensar que não vale a pena sacrificar qualquer coisa na sua vida por Deus, para mostrar seu amor a Ele, pensa no quanto Ele entregou por amor de nós. Eu também não valia a pena. Você também não. Mas Ele amou e quis fazer. Tá? Vamos ficar de pé? Fazer uma oração?